A paz do Senhor esteja convosco. Estamos juntos mais uma vez para fazer esse passeio cheio de graça pela liturgia da palavra deste sábado. Hoje as leituras são as seguintes, neste sábado. Primeira leitura, Atos 6, de 1 a 7, o Salmo 32 e o Evangelho, João 6, de 16 a 21. Então nós iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine a nossa mente para receber as inspirações dos nossos lábios para proclamar os louvores do Senhor. O Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, vai falar da eleição dos diáconos. É a primeira vez que aparece essa palavra. E diácono seria assim uma hierarquia um pouco abaixo da hierarquia dos apóstolos. Então aparece já surgindo na igreja uma certa hierarquia. Os apóstolos e como serviço os diáconos. Como que se deu isso? Vamos ver aqui então Atos 6:1. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Então veja que a igreja já tinha um trabalho de assistência social, de distribuição de alimentos. E aí, os gregos se sentiam preteridos ante os hebreus. Os hebreus eram ali de Jerusalém mesmo, e os gregos eles tinham se convertido fora de Jerusalém e foram morar em Jerusalém. Se tornaram então judeus também, só que eram considerados de fora. E aí eles sentiam que os hebreus, os dali de Jerusalém, estavam discriminando as suas viúvas na hora da distribuição desses donativos. Por isso, versículo 2, os 12, os apóstolos, convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Isso é uma palavra de sabedoria, porque muitas vezes o demônio, o inimigo do evangelho, nos enche de afazeres justamente para que a gente abandone a palavra, abandone a oração. Então veja bem, ele diz aqui, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. E se a palavra de Deus é além de pregar, também ter oração com o Senhor, porque essas duas coisas estão juntas. A Lécio Divina nos ensina isso, ler a palavra e orar, né? Ler, meditar, orar e contemplar. Então veja bem, esse administrar também poderia ser traduzido da seguinte forma: para servir a mesa, servir as mesas, distribuir os donativos. Então, ao invés de estarem pregando, eles estariam lá distribuindo os donativos, servindo as mesas e administrando esses conflitos entre as pessoas. Então resolveram convocar mais 7 homens para que pudesse fazer esse trabalho. Aqui no versículo 3 diz assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, atenção agora, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha só os critérios para servir. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Qual é o ofício? Servir as mesas, cuidar das distribuições, para que não haja desigualdade nessa hora de distribuir os bens, essas ações de caridade. Versículo 4. E nós atenderemos sem cessar a oração. Aí, viu só o que eu disse? Atenderemos à oração e ao ministério da palavra. Então nós, evangelizadores, temos esse ministério, o da oração e o da palavra. Falar com Deus e falar de Deus. Falar com Deus primeiro, falar de Deus em segundo, não é? Então estamos aqui agora, por exemplo, ouvindo Deus por meio da sua palavra. E ouvindo Deus, então, nós poderemos então depois sair evangelizando. Então, os apóstolos perceberam que eles não podiam cair num ativismo de fazer milhões de coisas e acabar deixando justamente a oração e a palavra de lado. Todos nós, servos, às vezes caímos nessa tentação de ir assumindo coisas na igreja. Vamos assumindo. Chamou para servir aqui nesse ministério, tá bem? Aí depois vem outro movimento, vem ajudar nós aqui, você vai ajudar também. Aí o padre, estou vendo você bem, estou aí, vem ajudar aqui na pastoral disso, daquilo. E você vai assumindo um monte de coisa. De repente, lá na frente, você percebe que não está tendo tempo para rezar, para ler a palavra.
e às vezes até nem para pregar. O ativismo. Muito cuidado com o ativismo. Atividades, e de repente justamente o essencial, que é a palavra e a oração, fica de lado. Quantos amigos meus deixaram o grupo de oração porque assumiram um monte de coisas e depois de um certo tempo deixaram essas outras coisas e não voltaram para o grupo, porque já não oravam mais, porque já não tinham mais intimidade com a palavra. Então, meus irmãos, muito cuidado com o ativismo. Continuando aí. Nós atenderemos sem cessar a oração e o ministério da palavra. Versículo 5. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão. É a primeira vez que aparece o nome do Estevão aqui. Por acaso é o nome do meu neto, um nome muito bem escolhido, né? Porque esse Estevão vai ser uma figura maravilhosa daqui para frente. Você vai perceber. E diz de Estevão o seguinte: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha só, a oração e a imposição das mãos. Gesto bíblico, que nós fazemos toda vez que vamos orar por alguém, que vamos orar pedindo bênção, pedindo o batismo no Espírito Santo, pedindo a inspiração do Espírito Santo aos que vão pregar, a imposição das mãos. Esse gesto que o padre faz lá no altar. O padre impõe as mãos sobre as ofertas. O padre levanta as mãos aos céus quando está orando. A imposição das mãos quando ele está abençoando também. É um gesto bíblico da tradição mais antiga da nossa igreja. Impuseram-lhes as mãos. Quando o padre vai ser ordenado, o bispo impõe as mãos sobre ele para ordenar o sacerdote. Como é importante o gesto de impor as mãos. Jesus, impondo as mãos, fez muitos milagres e muitas curas. Esse gesto é importante. Versículo 7. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus. Se nós olharmos as pregações, a palavra de Deus é apresentar Jesus vivo, ressuscitado. Jesus que foi morto, foi sacrificado, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, está no meio de nós. Cada dia divulgava-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. E também grande número de sacerdotes judeus aderiam à fé. Muitos judeus aceitaram Jesus, né? A coisa não foi assim tão... A aversão ao cristianismo não foi tão forte assim como a gente pensa às vezes. Porque muitos sacerdotes aderiram à fé. E eu coloco aqui o Nicodemos, aquele que no Evangelho aparece conversando com Jesus às escondidas. Depois ele vai ajudar a recolher o corpo de Jesus e colocar no sepulcro. Ele era um desses. Muitos sacerdotes, numerosos sacerdotes, aderiam à fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, esta foi a primeira leitura e aqui aparece pela primeira vez a figura de Santo Estevão. Santo Estevão, além de servir à mesa, ele vai ser ministro da palavra, porque ele também prega, né? O fato de você ter um ministério não impede você de ter outro, senão eu estou falando aqui a questão do ativismo, aí você vai dizer assim, nossa, o Serginho não quer que eu faça mais nada além do meu ministério. Então o músico não pode pregar? Pode. O intercessor não pode ser da cura e libertação? Pode. Estevão foi eleito e ordenado para servir as mesas, mas isso não impediu ele de pregar, de evangelizar, de ser um pregador também. Então, eu conheço muitos coordenadores que pregam, eu conheço muitos pregadores que não têm o dom de coordenar, né? Então ele vai cuidar da pregação, mas não impede de um pregador ser coordenador, de um coordenador ser pregador, ou intercessor, né? Um músico intercessor, um pregador da cura e libertação. Até porque a palavra é confirmada pelos sinais e pelas curas. Deus autentica a nossa pregação. Amém? Vamos então agora para o Salmo de hoje. Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pedindo o quê? Graça. Sobre nós venha a vossa graça. Vou repetir. Carisma significa
graça especial. Quando nós pedimos, venha a vossa graça, nós estamos pedindo, sim, ao Espírito Santo, sobre nós venham os teus carismas, do mesmo modo que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Olha aí, músicos. Na lira de 10 cordas, celebrai-o. Então, a celebração é uma festa, é uma alegria. Jesus está vivo e ressuscitado. Não esqueçamos disso. Você comunga Jesus vivo. É uma celebração a missa. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Veja que leitura alegre esse salmo de hoje. Por quê? Nós acabamos de ver tantas graças acontecendo na primeira leitura. Eleição dos diáconos, o evangelho se espalhando, o número de fiéis crescendo. Então vem aqui um salmo de louvor, concordando com essa primeira leitura. O Senhor pousa olhar sobre os que o temem, sobre nós, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, aleluia, e alimentá-los quando o tempo é de penúria. Amém. Esse é o salmo de hoje. Um salmo alegre, um salmo de louvor, um salmo de promessas, né? O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando no seu amor para da morte libertar as suas vidas. Ó Senhor, libertai-nos da morte, levai-nos para o céu, para o vosso paraíso, para o lugar que tens preparado para cada um de nós. Esse é o salmo de hoje. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. E o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje, João 6, de 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar, e já estava escuro. Lembra que Jesus retirou-se porque as pessoas queriam fazê-lo rei? Então os discípulos entraram na barca e atravessaram sem Jesus. Olha só. Estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Essas duas frases, estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles, tem algo de espiritual aí, porque Jesus é a luz, e aí diz, estava escuro e Jesus não estava com eles. Significa que andar sem Jesus é andar na escuridão, entende? Estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte, lembra do Espírito Santo, hein? Todo vento. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Então os problemas da vida, não é assim? O mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui um milagre incrível de Jesus. Não, incrível é aquilo que a gente não consegue acreditar. Não, eu creio. É um milagre incrível. Mas veja que em Jesus se manifestavam curas, sinais e prodígios. Curas nós conhecemos, milagres nós conhecemos, mas o que é esses sinais e prodígios? Eu imagino que essa situação aqui não é uma cura, não é um simples milagre. Caminhando sobre as águas, isso é um prodígio, isso é um sinal assim de quem realmente comanda o universo, porque contra todas as leis da física, da ciência, alguém caminhando sobre as águas atravessa o lago. Tem que ser alguém todo poderoso, alguém Deus. Jesus mostra aqui que é Deus. E às vezes quando a gente se afasta de Jesus, como eles se afastaram por 5 quilômetros, quando ele aparece é um susto, né? Eles se assustaram. Jesus diz, não, sou eu, não tenha medo. Eu quero dizer para você que está afastado da igreja agora, se o Senhor se aproxima de ti e essa ideia te assusta, não tenha medo, é o mesmo Jesus, o de amor. É o mesmo Jesus que te tocou pela primeira vez naquele encontro, naquele retiro. Ele está se aproximando de você, não tenha medo, porque Ele tem para te dar a mesma felicidade perdida, a mesma paz perdida, o mesmo abraço perdido.
Vá ao encontro de Jesus, abrace-o, deixe-se abraçar por Ele, deixe-o te acolher. Oh Senhor, eu quero vos louvar neste sábado por essas 3 leituras maravilhosas. Leituras que falam de alegria, que falam de encontro contigo, Senhor. Eu quero vos louvar, Senhor, porque eu sei que cada missa nós celebramos este encontro contigo e cantamos louvores alegres, com a harpa, com a cítara, no nosso caso é violão, guitarra, contrabaixo e outros instrumentos de percussão, bateria, carrom. Os cantores dividem as vozes para que haja alegria nesse encontro com o Senhor que é a missa. E neste sábado, com essas leituras, com a celebração eucarística, você tem esse encontro alegre, esse abraço com Jesus. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe, e nós encerramos o episódio de hoje, convidando você para voltar amanhã, e pedindo também uma ajuda. Por favor, inscreva-se aí no nosso canal, aperta aí, inscrever-se. Aperta aí, inscrever-se. E depois você aperta em curtir. E a hora que encerrar esse vídeo, se você sentir que vai fazer bem para alguém, aperta em compartilhar, vai se abrir opções das redes que você participa, o WhatsApp, o Facebook. Compartilhe lá, porque certamente, como fez bem a você, fará bem a outras pessoas. E nós estivemos reunidos nesse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, irmãos. A paz de Jesus.